A paz do Senhor Jesus, vamos orar? Deus Santo, Deus maravilhoso, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, muito obrigada porque o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas, o Senhor não se esqueceu de nós, o Senhor é bom, a Tua bondade, a Tua fidelidade se manifestam hoje sobre a nossa vida. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados e que o Senhor Deus esteja libertando vidas aqui, Pai. Liberta, transforma, trabalha em suas mentes, seus corações, toca na mente, na alma, no corpo, Senhor, e traz libertação de todo o cativeiro da alma, Senhor, toda doença. Senhor, em nome de Jesus, supre necessidades e nos dá, Pai, um dia cheio da Tua presença, um dia com o Teu direcionamento. Espírito Santo, fala aos nossos corações e também, Deus, convence vidas da justiça, do pecado e do juízo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Olha, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, não é? E de repente você está aí vivendo momentos que a prova ela só faz aumentar. E aí você se pergunta, mas meu Deus, o que está acontecendo? Ou você que ainda não conhece Jesus, que chegou aqui nesse vídeo e que tem passado dias difíceis, é uma luta atrás da outra, a luta não para, não para, e você já está se sentindo exausto, sabe? Tem a história, uma história verdadeira, de um rapaz chamado Daniel. E ele vivenciou muitas lutas, muitas provas, porque ele foi levado cativeiro, para um cativeiro da Babilônia. Ele e alguns jovens de sua terra. E ele era treinado para ser príncipe, ele era muito educado, ele era muito temente a Deus também. Ele orava todos os dias, 3 vezes por dia. Olha a história desse rapaz, brevemente eu vou ler só alguns versículos, vou sintetizar porque a gente tem pouco tempo aqui. Daniel 6, a partir do 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus deles. E lá no 16 diz assim: então o rei deu ordens a ele, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel, com anéis dos seus nobres, e para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. E no 21, no 20, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pode livrá-lo dos leões? Pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos, o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Sabe qual era a questão? Estavam com inveja de Daniel. Ele estava cativo lá na Babilônia, mas ele se revelou muito inteligente, um rapaz muito culto, muito inteligente, ele era cheio de Deus. E o rei, vendo isso, deu cargos para eles. E os nobres, os outros, ficaram com muita inveja dele. E aí começaram a observar se tinha alguma coisa para atacar Daniel, para prejudicar Daniel, mas não encontraram nada na administração dele, nada, ele era honesto, correto em tudo. E aí, o que fizeram? A gente vai ter que armar para ele. Só se for algo dentro da religião dele, dentro daquilo que ele faz pro Deus dele. E observaram que ele orava muito, ele orava várias vezes, 3 vezes por dia. Observaram, então eles foram no rei, falaram: ó rei, faz aí um decreto que quem não orar a ti, quem não te adorar, quem não se curvar diante de ti, quem orar a outros deuses, vai ser punido, vai ser colocado na cova dos leões. E ele foi inocentemente, fez esse decreto, ele não tinha pensado em Daniel, a quem ele gostava tanto. Ele fez esse decreto. Depois falaram: ó rei, o judeu lá, o Daniel, ele ora. Ele fica orando para outro Deus. E então o rei teve que cumprir a palavra dele, trazer Daniel e colocar Daniel dentro de uma cova. Mas o rei, ele tinha esperança de que o Deus de Daniel o livrasse. E assim foi. O rei não conseguiu dormir durante a noite, não comeu, não bebeu, não aceitou diversão, ele ficou muito triste. E quando foi
no amanhecer, logo pela manhã ele foi lá, ainda longe da cova dos leões, ele começou a chamar Daniel: ó Daniel, você tá aí? E aí ele diz: ó rei, vive para sempre. Então o rei ficou muito feliz, porque entendeu que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, o Deus que podia livrá-lo. E aí eu queria refletir com você, o que fazer quando a prova aumentar? Sabe, Daniel, ele estava preparado, ele era um homem um rapaz ainda, mas ele orava 3 vezes por dia, ele se santificava, ele buscava ao Senhor. E aí, quando as coisas pioram, parece que tudo sai do lugar para nos desestabilizar. Aquela prova foi para tentar desestabilizar. Imagina, tá de cara com vários leões famintos que estavam com fome há vários dias, mas Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. São essas palavras de Daniel que está aqui, que eu acabei de ler. E aí Deus deu livramento, não é? Daniel não se desestabilizou porque ele estava preparado para aquela prova, ele vivia uma vida de oração. O inimigo, quando ele quer nos desestabilizar, ele sabe quem a gente é, ele sabe as nossas fragilidades, ele sabe quais são os seus medos, seus terrores, ele sabe aonde ele vai conseguir te desmontar. E é nisso que a gente tem que se fortalecer, observar nossos pontos fracos e se fortalecer, buscar tapar as brechas para que o inimigo não venha nos arrastar o nosso tapete, nos prejudicar, não é nos desestabilizar. E aí a gente precisa estar atento com relação ao emocional, com relação à saúde física, cuidar da saúde, não deixar brecha para o inimigo nos atacar na nossa saúde, né? Porque ele busca em todo tempo uma ocasião para nos desestabilizar e nos enfraquecer, porque uma pessoa que confia em Deus estando de pé, ela está fortalecida e ela atrapalha o agir do mal. Você compreende isso? Pois é, por isso que é tão importante você se fortalecer em Deus. Então o inimigo querendo te desestabilizar, vem o quê? Vem a tentação. Mas se você estiver posicionado, você não vai cair. E o inimigo vai ficar frustrado, como foi o caso ali daquela situação de Daniel. Aquelas pessoas ao redor, elas ficaram frustradas, não é? Porque não aconteceu o que elas queriam. Eles nunca tinham visto uma situação igual, né? De uma pessoa dentro da cova dos leões e a pessoa sair ilesa. Foi só mesmo pelo poder de Deus. E aí, a gente precisa pensar que nós precisamos nos fortalecer para estarmos preparados para perseverar no dia mau, no dia da aflição. As provas, elas aumentam para te fazer desistir, para te fazer parar, para te desestabilizar. Então, o que a gente precisa fazer é estarmos na torre de vigilância, vigiar com a palavra de Deus, vigiar em oração, vigiar em silêncio, sabe? Fechar mais a nossa boca, tomar cuidado com o que a gente fala, vigiar com as amizades, vigiar com quem a gente coloca dentro de casa, vigiar lá no nosso trabalho, vigiar na nossa administração, em tudo dentro da nossa casa, com aquilo que é nosso, com aquilo que é dos outros. Vigiar fique na torre de vigia, feche a boca, porque o inimigo da nossa alma, ele está nos observando, tentando, buscando uma ocasião para nos desestabilizar. De repente você está vivendo aí uma prova atrás da outra, uma prova atrás da outra, e você não sabe o que fazer, não é? Conte com Jesus, busque Jesus. Eu já oro, já busco o Senhor, eu já tenho uma vida com Deus, maravilha, busque mais. Nesse tempo que Deus ele tem falado ao meu coração, é para falar para as pessoas e para viver isso na minha vida também. Olha, Deus tem falado comigo, minha filha, se você ora 15 minutos, ore o dobro. E fala com o meu povo do YouTube, quem ora 1 hora, ore 2. E vai orando o dobro, vai dobrando, sabe? Porque Deus vai dobrar também em poder sobre a sua vida. Deus vai dobrar em coragem que vai vir do céu para você enfrentar as lutas e dificuldades que virão nesses tempos difíceis que a gente está para entrar, que nós já entramos, não é? Você vê que só para a gente poder resistir o calor que tem feito, porque os especialistas dizem que o calor vai aumentar, mas Deus ele já tinha falado que muitas coisas na natureza iam acontecer. Você se coloca no sol para você ver. Nós precisamos da força do Senhor para resistir
as situações que têm acontecido, não só efeitos da natureza, como na nossa vida espiritual, na nossa vida, na nossa saúde. Então busque o Senhor e não permita se desestabilizar no dia mal, sabe? No dia em que o inimigo vier te tentar, que você esteja fortalecido, porque a prova pode ser grande, mas nós temos um Deus que é todo poderoso e envia anjo para fechar a boca dos leões. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, não só com você. Compartilha, porque o Senhor te ama e ama vidas, se preocupa com você. Se você não recebeu Jesus, receba Jesus hoje. Comece a caminhar com Cristo. Procure uma igreja para você frequentar. Seja discipulado, se submeta ao senhorio de Cristo e você vai ver que coisa linda o Senhor vai fazer na sua vida, além de te dar salvação em Cristo Jesus, o que é mais importante. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço.